talvez o efeito mais perverso disso tudo, não efeito, mas o objetivo mais perverso disso tudo é o controle total da narrativa. Que é o que pode ser dito e por quem. Então, talvez, eu acho, tá? Assim, falando do que me atinge, ou que tem a ver com o meu trabalho mesmo, o que pode ser dito. O que tipo de assunto pode ser debatido. Quem pode debater esses assuntos. Então, quando a gente, todo esse patrulhamento, tudo isso que a gente falou ao longo do programa aqui, eu acho que o objetivo mais cruel e que talvez é o que as pessoas menos dão atenção é o controle total da narrativa. E isso, se você vive em um lugar, em um estado que existe apenas um tipo de pensamento que é aceito, fudeu. Porque a gente vai viver um clima de censura, a gente vai viver, na verdade, uma situação de censura, a gente vai viver uma situação de patrulhamento o tempo inteiro, até de falta de evolução intelectual mesmo. Sim. Porque, assim, se existem coisas que não podem ser debatidas, então a gente parou de pensar sobre aqueles assuntos ali. Então, até coisas que podem ser consideradas tabu ou proibidas, o aborto, por exemplo. Se a gente não conversa sobre isso, fudeu, porra. Se a gente empurra pra debaixo do tapete o racista, a gente tá... ele vai continuar existindo, né? Ele vai continuar ali, cada vez mais, e se juntando com outros caras que foram empurrados pro mesmo lugar e tal, e quando eles atacarem, você não vai nem ver de onde veio, né? Então, assim, eu sinto que a falta do diálogo e a maneira como as discussões acontecem, de certa forma, nas redes sociais, principalmente, são talvez o efeito mais perverso de tudo isso que a gente está conversando aqui até agora. Porque, vamos lá, uma empresa que usa do identitarismo para ganhar dinheiro, não sei o quê, são efeitos de merda, mas o controle da narrativa é o pior de tudo. Porque quando a gente chega num lugar que a gente não consegue mais expor o que a gente pensa de verdade e que a gente tem vergonha de expor o que a gente pensa de verdade, aí eles ganharam totalmente, sabe? Aí essa cultura, woke e tudo mais, aí quando eles te calaram, eles ganharam totalmente. Isso já é um sinal que a liberdade de expressão está sob ameaça. A partir do momento que você tem receio de tornar o que você acha público com medo da retaliação que você vai sofrer. Exatamente. E, assim, a existência desse medo, ela deveria ligar uma luz vermelha de atenção séria. Olha só o que... Cara, cuidado com isso aqui, hein? Mas, na verdade, ela liga uma outra luz. Ela liga uma luz verde de que tá tudo certo. Esse cara aqui, ele tem que ser calado mesmo. Esse cara... Só que você não sabe que isso vale pra você também, mano. É o cara, depois é você, vai morder caceta. a sua bunda. Vai morder a sua bunda, sempre morde. Invariavelmente, ao longo da história da humanidade, morde a sua bunda. Então, se você tá calando alguém, você vai perder daqui a pouco. Porque vão te calar. Até porque quando você faz parte da cultura do cancelamento, pra dar uma reduzida na parada, quando você faz parte da cultura do cancelamento, você tem que viver é como se você estivesse em estado de sítio permanente. Sim. Você não pode vacilar em nenhum momento. Você não pode vacilar em nenhum momento. Então a patrulha, até a autopatrulha, ela vai te destruir a sua alma. Vai destruir quem você é. Porque você para de ser você mesmo e passa a ser só um avatar de virtudes. E você para de ser humano. Porque o humano é um arrombado. O ser humano é um arrombado. Sim. Né? Sim. Então, cara, se tudo que acontece nas redes sociais te deixa feliz, dá uma repensada. E eu tô falando isso assim, de coração, dá uma repensada. Porque vai morder sua bunda. Porque morde, invariavelmente. Sabe, né? Tem um capítulo do livro que chama A Era de Ouro do Zen-Fascismo. Zen-fascismo? Zen-fascismo. Porra!
Quem apresentou... Não. Isso é um termo antiquíssimo. Quem me apresentou esse termo foi Cláudio Manuel, seu Creyson. Beijo. O subtítulo do meu livro é Como o Identitarismo da Militância Tabajara Ameaça a Democracia. E o Cláudio Manuel, como seu Creyson, atestou que esse é o verdadeiro militantator identificator Tabajara. Você traçará uma linha entre o que é militância e o que é firula, o que é identitarismo, o que é comércio. Porque a militância, ela é legítima. Sim. O problema é que ela foi... muitas ideias foram sequestradas por uma causa de mentira. Sim, né? Porque assim, isso que ele fala do zenfascismo, ele aprendeu esse termo com Nelson Motta. Aí eu fui atrás. O zenfascismo é o título de uma música dos Dead Kennedys. Os Dead Kennedys eram uns puta rebeldes, cara. Era pau, 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 pau. E eles têm uma música que, assim, era de um governador da Califórnia naquela época, que eles falavam assim, você nunca vai ser presidente porque você é um fascista, você quer impor meditação, impor o que você diz que é bom. Tipo, tem a música inteira, depois tem a música traduzida. Quem que é o cara que virou governador da Califórnia quando começa a explodir as mídias sociais? O mesmo cara. É esse pensamento que ele não conseguiu implementar naquela época. Que esse grupo político não consegue implementar naquela época. De controle das pessoas com essa capa moral. E assim, não precisa ir muito longe. A gente tem a Igreja Católica mesmo fez isso quanto tempo na história da humanidade? Sim. E é o que eu digo, é uma coisa de religião isso aí. Esses caras têm uma religião. Então a gente tem a pessoa agindo como fascista. Por que eles falavam fascismo? Porque a questão de você ver o seu grupo como intrinsecamente bom, o outro ruim, você precisa destruir o outro. Uhum. E eles atuam. A gente tá vivendo assim, o triunfo do zenfascismo. O cara acha que porque ele tá falando coisa que parece de bom mocismo, ele pode tratorar o outro. E isso tá tendo eco dentro da sociedade. Zenfascismo é um bom termo. Zenfascismo é um bom termo. É bom e é um termo antigo, gente. É um termo tradicional. É década de 70 isso. E aí, assim, a gente tá na era de ouro do zenfascismo. Porque antes, pro cara ser zenfascista, você tinha que organizar as pessoas, e isso, e aquilo, e ter que contar. Hoje é muito mais fácil. Mano, hoje pela internet, você já silencia de... E tem gente que acha ok você sair censurando os outros. Coisa de regulamentação, muita gente me fala, não, essa regulamentação que a gente está fazendo aqui no Brasil, que é a regulamentação por controle de conteúdo que pode ou não ser publicado, ela é eficiente? Depende pra quê. Se for pra calar pessoas, ela é. Quem decide o que pode ser dito ou não? O zenfascismo. Porque é isso que você tá falando, é o controle. Mas a gente dá pra um burocrata, talvez, a possibilidade ou pra um grupo de burocratas, de olhar pra um bagulho e falar, isso não pode. E chama de fake news e diz que não pode. Ou inventa. Porque sempre o que o outro diz vai ter a pior interpretação possível. E o do meu grupo era brincadeirinha. Não foi bem isso que ele disse. Então, assim, ou os dois foram bem... Desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual. Sim. O tempo todo. E o problema disso é na academia. Outro dia, cara, se juntaram aí 3 professores que dizem que pesquisam extremismo para fazer aquilo que eles fazem... Aquilo que esquerdomacho geralmente faz com mulher, né? Eles catam um print, te simplificam intelectualmente, dão um apelido, não sei o quê. 3 professores pesquisam extremismo. A imprensa vê o cara fazendo isso. O cara é uma pessoa que não tem equilíbrio para isso. Para pesquisar extremismo. Ele é um extremista. Assim, tem um documentário, cara... Tem um documentário, eu nem lembro como é que chama, que houve todos os extremistas. Ficou um ano lá e andou com um monte de gente. Nesses grupos de extremista mesmo, que eu me infiltrei depois que ameaçaram meu filho, tem coisa que é motivo de piada, porque tem extremista entrevistado lá, extremista que, assim, participou dessas paradas, Oswaldo Eustáquio, Terça Livre, o cacete, sendo entrevistado como o cara que tá militando contra o ódio. Putz. Mano, era você pegar uma busca de imagem do cara, você achava na thumbnail dos doidos. O cara tá lá,
falando pra todo mundo. E depois eles dão risada, né, entre eles. Ah, enganamos, papapá. Só que assim, o cidadão comum recebe essas coisas no Zap. Não tá circulando entre os jornalistas. Mas ele fala, mano, esse cara aí, que tá agora falando contra o ódio, esse cara não era o mesmo cara do não sei o quê? Sabe, fica aquela coisa. É mais importante o que a pessoa fala do que o que a pessoa faz. Sim. Tudo que a pessoa fala... E assim, tem um livro chamado Canceling Comedians While the World Burns, que é do Ben Burns. Eu vi você citar aqui, fiquei ainda não vou, já vou pegar pra ler que, depois assim, também. Quando você leva uma sociedade a se voltar contra o humor, quem que foi, assim, a força de comando que se voltou contra o humor? É quando a Igreja Católica controlava o mundo que os humoristas foram proibidos. Porque o humor é quando você ri de si mesmo. O humor te provoca o fato de você ver o ridículo dentro de você e conseguir, assim... Se ele tá falando isso, é porque não sou só eu que sou assim. Então vamos tentar entender isso, vamos tentar... Sabe quando fala... Todo stand-up que você vai ver, o cara fala umas coisas e você fala, puta, mano, eu faço igual.